Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Hoje nós temos um tema bastante interessante a respeito da oração, a prece, a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Nós estamos passando agora no mês de abril, desde dezembro do ano passado, por uma grave crise global, eu diria uma provação coletiva para o nosso planeta, que vai facilitar, de certa forma, o nosso crescimento, a nossa evolução, vai acelerar o nosso processo de evolução. Algumas pessoas ficam, digamos assim, preocupadas, temerosas com o futuro, quanto ao futuro. E a oração, nesse momento, ele vem justamente para que nos sirvamos da prece, para que nós enfrentemos essas dificuldades todas com coragem, com fé, com esperança. Porque, como diziam os Espíritos, como dizem os Espíritos, Deus não erra. Nós pedimos a todos para que nos acompanhem numa oração de agradecimento, portanto, a Deus, por esta oportunidade de compartilhamento dessas informações, pela nossa casa espírita, hoje virtual, por todos aqueles amigos que nos ouvem, nos acompanham em seus lares, para que esses lares sejam todos eles visitados pela tua bondade, Jesus, e que aí reine a tua paz, o teu amor. Permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Meus amigos, a prece e a maneira de orar, que são os temas de hoje. Aliás, vamos dividir em dois momentos. Um primeiro momento, a maneira de orar, e um segundo momento, a felicidade que a prece proporciona. Nós utilizaremos o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 22 e 23. O item 22 ele foi assinado, o Espírito que assinou, são as instruções dos Espíritos. A entidade espiritual que assinou o item 22 se identificou depois como o Sr. Monod, que foi, enquanto encarnado, um pastor protestante. Um homem que conhecia profundamente os escritos, os evangelhos, e a segunda mensagem assinada por Santo Agostinho, que fala a respeito da felicidade que a prece proporciona. Pois muito bem, a maneira de orar, segundo os Espíritos, e todos nós temos isso já internalizado, ela primeiramente, deve acontecer todos os dias, logo pela manhãzinha, quando nós acordamos. A recomendação dos Espíritos é que assim que nós despertemos, nós façamos a oração. Nós lembremos de Deus, lembremos da noite transcorrida, agradecemos pela noite, pelos contatos que fizemos. Muitos de nós, nesse período de desprendimento parcial pelo sono, visitamos instituições de aprendizado, de ajuda, enfim, aprendemos muito, colaboramos, somos ajudados. E tudo isso é motivo para que nós agradeçamos assim que nós retomamos o nosso dia, digamos assim, quando despertamos. Essa prece a gente eleva a Deus com humildade, com profundidade, como forma de reconhecimento a Deus por todos os benefícios que recebemos até esse dia. Já dissemos pela noite transcorrida, por tudo aquilo que nos aconteceu, por mais que a gente não lembre, né, de onde estivemos e o que fizemos. Se nós amanhecemos, nós temos um motivo mais que de sobra para agradecer a Deus. Que nós sejamos capazes, nessas orações da manhã, fazer com que as nossas orações cheguem a Deus. Poeticamente, o Sr. Monod diz que essa prece suba com humildade aos pés do Senhor, né? Para recomendar a nossa fraqueza e para suplicar o amparo de Deus, a indulgência e a misericórdia dele. Pois muito bem. Desnecessário seria dizer a respeito da profundidade dessa prece, porque nesse momento não são as nossas palavras que vão ser o mais interessante, o mais importante, e sim a forma como a nossa alma se desprende e se eleva a Deus. E a sugestão que o Sr. Monod faz é muito interessante. Ele diz que a nossa alma deve chegar a Deus como a alma do Cristo, o Espírito do Cristo,
se mostrou durante aquela transfiguração no Monte Tabor. Ou seja, límpida, purificada. E com esse arroubo, digamos assim, com essa elevação do nosso espírito, do nosso pensamento, nós faremos os nossos pedidos a Deus daquilo que nós precisamos, daquilo que precisamos em realidade, na verdade, em profundidade. Lembra a espiritualidade que é inútil nós pedirmos coisas para os espíritos que abreviem as nossas provas aqui na Terra, que nos dê as alegrias e as riquezas da Terra. Não, isso nós não pedimos isso nas orações. O que nós pedimos nas orações são os dons da paciência, da resignação, da coragem, da fé, da esperança. É isso que nós pedimos. Porque quando os problemas surgirem, nós seremos capazes de, com essas virtudes, enfrentar essas dificuldades. Na maioria das vezes nós não pedimos isso. Repetimos. Os Espíritos também nos alertam que nós nos esquecemos de fazer os pedidos nesse sentido. E que pedimos, muitas vezes, o êxito para os nossos empreendimentos, para os nossos negócios, enfim, quando tem tanta coisa mais importante para que nós nos ocuparmos, não é verdade? É interessante que no meio da fala do Sr. Monod, ele usa uma expressão que eu já ouvi outras vezes, de uma entidade espiritual, amiga espiritual inclusive, quando ele nos disse, para o grupo que nós frequentávamos, que nós éramos ingratos. O Sr. Monod fala parecido, ele diz insensatos e ingratos nós somos. Ele diz que nós somos insensatos e ingratos porque nós não descemos ao fundo da nossa consciência para verificar que geralmente, quase sempre, as razões do nosso sofrimento estão dentro de nós mesmos. É o resultado das nossas escolhas e do nosso procedimento equivocado. Por isso ele reforça o pedido para que nós façamos a prece, pedindo para que nós nos melhoremos. E ele diz poeticamente que nós veremos com isso uma torrente de graças, de consolações que vão se derramar sobre nós quando nós pedimos dessa forma. Com relação à frequência da prece, se nos perguntarem, nós responderíamos também que a prece é de todo dia, é incessante. Não há para isso um determinado dia, um determinado local para isso. A prece é de todo o tempo. Alguma coisa boa nos aconteceu, nós dizemos a Deus, obrigado, meu Deus, pelo benefício recebido. Uma dificuldade nos assaltou, a gente diz para Deus, me dá força e coragem para suportar essa prova, essa dificuldade. E os Espíritos lembram também um aspecto muito interessante, que a melhor prece que nós pudermos fazer é o cumprimento dos nossos deveres diários, sem exceção. Quando nós cumprimos com as nossas obrigações, nós estamos fazendo a melhor de todas as orações. Outra forma também de dar cumprimento às nossas obrigações, os nossos deveres, eu diria, é quando nós assistimos aos nossos irmãos em dificuldades. Repetimos, estamos em abril de 2020, é um período em que muita gente precisa da gente. Tem pessoas que perdem a fé, perdem a esperança, entram em pânico muitas vezes e precisam de uma palavra amiga, de um esclarecimento, de uma orientação. É a ajuda, é a caridade moral, né? E material também, porque há muita gente precisando mesmo do alimento, não é? E é um período muito propício para que grupos se reúnem, como de fato está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo todo, providenciando a alimentação para muitas pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas que já não tinham emprego antes da crise, ou desse período de transformação, digamos assim. E é uma forma de nós fazermos a oração. Eu diria, por minha conta, oração na prática, a prática da caridade. Deus leva em consideração os atos de amor, não é verdade? Porque eles valem muito mais do que muitas preces. Elevar o pensamento a Deus, quando uma felicidade nos assalta, nos chega, digamos assim, e também quando nós somos, de repente, livrados de um acidente, de uma contrariedade, de uma dor, de uma decepção. São momentos em que nós devemos elevar o pensamento,
mesmo que de forma breve, e dizer, como dizia, sugeriu o Espírito, o Sr. Monod, sede bendito, meu Pai. É muito bom agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Ele diz, no dado momento do capítulo 8 e 22, exatamente assim. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai, meu Pai, porque pequei por orgulho, por inveja, ciúme, ou por falta de caridade. E ele completa, dai-me forças para não falir de novo e a coragem para reparar a minha falta. É uma maneira de fazer a nossa oração de forma bastante profunda, humilde, sincera, e Deus ouvirá com certeza. E isso nós fazemos independentemente das preces que fazemos pela manhã, conforme já sugerimos no começo. E dizemos e repetimos sempre que ela deve ser de todos os instantes. Assim o nosso dia será santificado. Um pouco a respeito do Espírito que deixou essa informação, essas instruções, na verdade, no item 22 do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Sr. Monod, ou Monod, ele tem uma resposta também à questão 665 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala da prece aos espíritos, aqueles que já desencarnaram. É muito interessante a instrução que ele deixa na resposta da questão 665. Ele que nasceu no dia 21 de janeiro de 1802 e desencarnou em 1856, portanto com 54 anos de idade. Já dissemos, o Sr. Monod era teólogo e pastor protestante. Com relação à felicidade que a prece proporciona, as instruções do Espírito Santo Agostinho, eu vou me permitir fazer a leitura, porque é muito bela a maneira como Santo Agostinho coloca a sua instrução, é poética, é maravilhosa, é linda. Ele diz assim, vinde, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. E chama a nossa atenção dizendo assim, homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, prece, ele diz, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela vos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios, eles se vos desvendam durante a prece. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres homens humanos ou os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pela vereda da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins. Mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes e inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial
na morada de seu Pai. É uma forma bastante poética que Santo Agostinho utiliza para falar a respeito da prece, a respeito da alegria, da felicidade que a prece proporciona. Fazendo um link com o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais, aliás, lembrando aqui que o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor, é um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, o Evangelho traz de maneira mais ampla, mas voltando à fonte, à origem, o Livro dos Espíritos, a terceira parte, lá no capítulo 2º da Lei de Adoração, tem algumas questões que eu gostaria de compartilhar com todos. A questão 653, por exemplo, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação se é preciso, durante a prece, as manifestações exteriores de adoração. E os espíritos vão dizer mais de uma vez, eu vou repetir, vocês perceberão que essa instrução virá mais de uma vez, quando eles dizem que a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, diz os Espíritos, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre nós o seu olhar. E a adoração exterior, ela tem sua utilidade. Muito embora pareça contraditória, mas ela tem utilidade quando ela não é uma simulação, um simulacro apenas. Aí sim, Deus ouve a nossa prece e responde às nossas orações. Um pouco adiante, na questão 654, os Espíritos respondem a respeito da preferência, se existe uma preferência, se Deus prefere que nós façamos as preces, as nossas orações, de uma forma ou de outra forma. E de novo os Espíritos vão dizer que isso não faz importância, Deus não vê isso. O que Ele vê, de novo, é a maneira como nós fazemos a nossa oração. Quando ela vem do coração, ela vem do fundo da nossa alma, Deus ouve. Ainda uma vez vos digo, os Espíritos dizem, até Ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então que nós sejamos capazes de sempre, na hora de fazer a nossa prece, fazer esse recolhimento e procurar no fundo da nossa alma aquilo que nós temos de mais significativo para falar para Deus, para comentar, para discutir com Deus. Discutir no bom sentido, né? Para expor para Deus. Porque Ele vai nos ouvir sim. Lá na questão 658, um pouco adiante, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se agrada a Deus a prece. E os Espíritos respondem que a prece é sempre agradável a Deus, claro. E de novo, repito, já disse e vou repetir, agrada sempre quando é ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo. E os Espíritos continuam dizendo que é preferível a Deus a prece do íntimo à prece que nós lemos, por exemplo, por mais bela que ela seja. Porque muitas vezes ela é lida mais com os lábios o coração não toma parte nesse processo. E eles dizem que agrada sim a Deus a prece quando feita com fé, ou dita com fé, dita com fervor e dita com sinceridade. Um pouco adiante, na questão 659, só para deixar isso bem claro, a respeito do caráter geral da prece, os Espíritos respondem a Kardec na pergunta que ele fez, qual o caráter geral da prece, que a prece é um ato de adoração e que orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Deus. E lembram que 3 coisas nós podemos propor por meio da prece. Louvar a Deus, fazer um pedido à divindade e, sobretudo, agradecer a Deus. O agradecimento é fundamental nas nossas orações. Um pouco adiante, os benfeitores espirituais vão também nos relembrar ou ensinar que a prece nos torna melhores, sim. Nós nos tornamos melhores por um motivo bastante lógico. Quando nós fazemos as nossas orações pelas outras pessoas, por nós, enfim, nós fazemos, na verdade, uma evocação. Nós chamamos para junto de nós os bons espíritos. Sem falar que nós temos a nossa confiança aumentada, né? É desviado de nós todos os assaltos, digamos assim, os equívocos, os erros, os bons espíritos se aproximam, e é um socorro que é a espiritualidade que Deus nunca deixa faltar para todos nós. Um pouco mais adiante, nós vamos lembrar também que
as nossas orações, elas não têm o objetivo de fazer com que as nossas dificuldades ou as nossas provações, vou lembrar o caso do planeta agora, deixem de existir. Não. As nossas preces não fazem com que os desígnios de Deus sejam, digamos assim, mudados ao nosso bel prazer. No entanto, a nossa oração vai fazer com que nós tenhamos a coragem, repetimos, o desejo de bem cumprir as nossas obrigações, vai aumentar a nossa fé, vai nos insuflar boas ações e vai fazer com que nós, evidentemente, já repetimos, atraiamos para junto de nós os bons espíritos que se associam a todo o bem que nós planejamos e estamos dispostos a fazer. Na questão 662, Allan Kardec faz alguns comentários bem interessantes, que vou pedir mais uma vez a permissão dos senhores e das senhoras para que eu faça a leitura, porque são instruções bastante interessantes, muito pontuais. Kardec diz assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal, ele diz. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. E ele diz que se for ardente e sincera a nossa prece, nós chamaremos, já repetimos também, em auxílio, nosso auxílio, em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos. E esses bons espíritos vão sugerir bons pensamentos e dar a força necessária para o corpo, para a alma daquele por quem oramos. Ainda aqui, diz Allan Kardec no seu comentário, a prece do coração, de novo, pela quarta vez, se não me falha a memória, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Por isso, meus amigos, minhas amigas, nós fazemos esse convite para que nós, eu costumo dizer poeticamente, metaforicamente, nós de fato ajoelhemos o nosso coração quando vamos fazer as nossas orações. Porque assim nós seremos ouvidos, assim Deus vai nos ouvir e vai atender às nossas rogativas dentro daquilo que nós realmente necessitamos. Quando nós sabemos pedir, nós somos atendidos. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem final para todos vocês, em forma de prece, em forma de oração, lembrando da permanente assistência dos benfeitores espirituais junto de todos nós. Deus não nos abandona, nunca nos abandonou. Jesus sempre esteve conosco, nos orientando, nos intuindo, nos esclarecendo. E num gesto de extrema caridade, eu diria, nos legou, deixou para a humanidade o seu Evangelho. E é nele que nós recolhemos as pérolas para o nosso dia a dia, os valores, toda a riqueza, toda a maravilha constante do Evangelho, que é alegria, né? O Evangelho é alegria. Nós pedimos a Ele, a Jesus, para que leve a Deus, mais uma vez, o nosso preito de gratidão, a nossa alegria. Repetimos pelo dom da vida, por tudo que temos, mas sobretudo por tudo que somos, pelos nossos amores, pelos nossos familiares, por todos aqueles que compartilham conosco dessa doutrina bendita, o Espiritismo. E temos, Senhor, a certeza, não a expectativa, mas a certeza de dias melhores, de que as turbulências pelas quais passa a nossa humanidade se encerrarão, acabarão e deixarão não o mesmo momento, o mesmo aspecto, a mesma vida, a mesma, mas deixarão novas oportunidades, um novo mundo, novos pensamentos, novos comportamentos da criatura renovada num mundo de regeneração que já está instalado na Terra em processo acelerado de concretização, de realização, eu diria. Por isso, Jesus, por tudo que temos recebido, a nossa gratidão e o pedido para que Tua presença permaneça sendo uma constante em nossas vidas, Senhor, não somente hoje, mas amanhã e sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, senhores. Muita paz.